A gente já vem falando desse assunto aí já uns 2 domingos, hoje é o terceiro culto que a gente vai falar disso aí, nossa identificação com Jesus. Mas eu estou falando nesse ângulo de iniciei, nós vamos ter muita coisa aí, tem já muita coisa anotada aí para a gente falar pela frente, mas hoje eu ainda quero falar segundo o ponto de vista de Deus, né? Essa questão do ponto de vista de Deus, porque essa questão da gente crer, nós temos um ponto de vista sobre a fé, e isso é muito complicado, porque se o nosso ponto de vista a respeito da crença, daquilo que a gente está crendo, estiver errado, diz o Kenneth Hagin que nós podemos andar, viver, dizia, né? Ele faleceu. Nós poderemos andar nossa vida inteira sinceramente enganados, se aquilo que a gente está crendo estiver errado e a gente estiver confiando naquilo de todo o coração. Vamos passar nossa vida inteira sinceramente enganados. Então pode ser que a gente creia em Deus segundo o nosso ponto de vista de fé. Como alguém pode dizer assim, nossa, eu acredito que um Deus tão bom vai querer que alguém vai permitir que alguém vá para o inferno, né? Então, esse é um ponto de vista correto? Não, porque não é o ponto de vista de Deus. Não é o ponto de vista de Deus. Então, a fé ela só funciona se eu crer de acordo com o que Deus diz. Se eu crer naquilo que Deus afirma. Quais orações funcionam? João diz que se eu orar segundo a sua vontade, ele me ouve. E se eu sei que ele me ouve, então eu descanso quanto às petições que eu fiz para ele. Então, mas se eu orar segundo a sua vontade. Paulo aos Efésios diz, olha, não sejais insensatos. Lá a palavra insensato, que é tolo, é maluco, irresponsável, tudo está dentro de insensato. Quando você puxa insensato, a expressão que ele usa lá, ela tem um campo gigantesco de tudo sempre levando para uma loucura, uma irresponsabilidade. Não sejais insensatos, mas procurem conhecer qual é a vontade de Deus. Porque o tempo em que vocês estão vivendo são tempos difíceis, são tempos conturbados. Então vocês precisam reorganizar e remir o tempo, ganhar o tempo. Então, se você precisa alinhar um pensamento, como você está vivendo, alinhe o seu pensamento com a vontade de Deus. É claro que para que eu possa alinhar os meus pensamentos com a vontade de Deus, a primeira coisa que eu preciso me colocar é numa posição de recebedor, né? Eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida e vou me enquadrar nessa vontade. É o que Tiago diz. Gente, olha só, receba com mansidão a palavra de Deus em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Presta atenção que ela não é poderosa para salvar o vosso espírito, ele não fala, porque ali ele está falando sobre renovação da mente. Uma verdade que eu recebo com mansidão, e nós temos 3 expressões sobre como receber essa palavra para que ela produza algo dentro de nós. Quando nós lemos Mateus 13, quando nós lemos Marcos 4, se não me falha a memória, quando nós lemos Lucas 8, que fala sobre a parábola do semeador, diz que quem frutifica a 30, a 60 e a 100 por um é aquele que recebeu com bom e reto coração, é aquele que compreendeu o que ouviu. Então, com bom e reto coração, quando eu entendo isso, aquilo que eu ouvi, e quando eu retenho, porque são 3 expressões diferentes, um diz, olha, aquele que compreendeu o que ouviu, aquele que reteu o que ouviu e aquele que recebeu de bom e reto coração. Nós podemos resumir isso na expressão de Tiago, que diz assim, receba com mansidão a palavra em voz enxertada, ou seja, desarmado, porque nós temos um grande problema, né? Quando você está conversando com alguém que alguém fala de um erro seu, a primeira coisa a fazer é puxar logo o escudo, né, do Capitão América e colocar na frente, porque a pessoa começou a mexer numa área que ninguém quer que seja tocado, nos meus erros, nas minhas fraquezas, nas coisas que eu preciso mudar. E, geralmente nós levantamos o escudo e impedimos isso. Então é preciso que quando eu entendo o ponto de vista de Deus a respeito daquilo que ele fala, eu haja com humildade. Principalmente em áreas que nós somos tão treinados a nos mover contrário. Porque a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar mensagens sobre renovação da mente. Porque nós tivemos um retrocesso de séculos com pensamentos errados a respeito de Deus. Nós passamos anos achando que Deus era um Deus perverso que destruía tudo. Nós temos milhares de pessoas assentadas no banco de um prédio, dizendo que são cristãos, mas que
dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus perverso, que não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas o que é isso? Pastor, é porque um líder errado se levantou? Não, gente. A mente corrompida, ela é muito vulnerável. A mente corrompida pode ser arrastada de um lado para o outro. Então, nós precisamos de verdade, não apenas saber entender a verdade de Deus, mas entender que a verdade de Deus ela é viva. O autor aos Hebreus diz, né, em Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Mas a expressão acertada, ela é viva e eficaz. Entender a verdade sobre Deus, ou ter o conhecimento de Deus, não é conhecer a Deus. Nós precisamos de duas coisas: conhecer a Deus e adquirir o conhecimento de Deus sobre as coisas. Eu preciso conhecer a Deus. Isso eu desenvolvo através de relacionamento com Ele. E ter o conhecimento de Deus eu desenvolvo através de relacionamento com Ele e com a sua palavra. Para que eu entenda como Deus pensa sobre as coisas. Senão nós ficamos de um lado para outro tentando, e é muito difícil. Eu me lembro de um desenhozinho da abelha B-Movie, que era um desenho de criança, e que eu assisti muito com as meninas, quando lançou logo, que eram tudo criancinha, misericórdia, foi ontem, parece. E ela, a abelha ficou pelo lado de dentro da casa da mulher, e o vidro estava limpinho, e ela ficou tentando sair, e ela batia no vidro, de novo, e ficou batendo no vidro, e ela não conseguia sair, porque havia uma parede. Ela não sabia qual era a saída, o caminho de saída. Aos olhos dela não tinha obstáculo. É exatamente a questão da fé errada. Porque uma pessoa pode afirmar piamente que está crendo correto, quando está errado. Piamente, ela pode morrer por aquilo. Cara, vocês imaginam, vocês acham que uma pessoa que monta uma bomba no corpo, que aceita um colete bombástico, vocês acreditam que ele tem alguma dúvida que ele tem 7 virgens esperando por ele lá do outro lado? Não tem, cara, não tem dúvida. Ele tem certeza absoluta que tem 7 do outro lado. Cara, eu preciso fazer uma conta melhor, né? Eu não entendo isso. Vê que fé do inferno, né? Cara, lidar com uma só já é difícil. Cara, pai, meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando, eu digo, meu pai, mas pensa que lavagem cerebral forte. Que o cara não convenceu só que tem 7 do lado lá, convenceu que 7 é mais leve do que uma. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, essa questão da gente crer e enxergar da forma correta, gente, é fundamental. E é por isso que precisa haver, tem que haver rendição, tem que haver entrega. Cara, eu tenho que estar entregue, eu tenho que estar aberto ao aprendizado. Cara, Deus disse isso, ainda que naquele momento, no primeiro momento, eu resista, porque tem coisas que batem muito forte, a parede que me separa daquela realidade é muito larga, é muito poderosa em mim. A fortaleza que me separa, que me coloca do lado oposto dessa realidade, é muito larga. E eu resisto imediatamente, eu não estou disposto a me render nisso, eu não estou disposto a me entregar. Eu fico imaginando, claro, na época da lei, quando Esdras, ele volta para reorganizar a lei em Israel, o povo estava casado com mulheres que não eram judias. E ele disse, gente, eu quero regularizar tudo agora, e quem se casou com mulheres judias, que misturou o sangue, vai ter que despedir as esposas e os filhos. Aí a gente lê apenas que um grupo separou, mas a gente não lê, não está escrito o grupo que disse, não, estou fora, estou indo embora. Porque quebrar essa muralha, essa fortaleza, é preciso que eu tenha um coração manso, tranquilo, e saiba que se Deus me deu a direção, se Deus me iluminou, a palavra dele é viva e eficaz para me ajudar a alcançar. Diga graças a Deus por isso. É muito importante que você entenda isso. Quando no momento em que Deus fala no teu coração, se você estiver disposto, Isaías 1,19 diz assim, ó, se você quiser, estiver disposto, lá a expressão é, se você quiser
e ouvir e estiver disposto, você vai comer o melhor fruto dessa terra. Então ele fala, estiver disposto. E essa expressão, essa ideia de disposto, é a mesma ideia de um soldado que é cotado para a batalha e ele é experimentado até chegar em frente ao campo do inimigo, se realmente ele está disposto. Quais são as palavras e o pensamento dele a respeito de enfrentar o inimigo na batalha. Então ele diz, se você quiser e estiver disposto, por que Isaías está falando isso? Porque o povo estava vivendo, no momento, uma barreira gigante entre eles e Deus, que era o erro, o pecado, a desobediência. Então ele diz, para o cara parar e voltar, para retornar para o ponto de entrar debaixo, porque a palavra é arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de pensamento, é reconhecer que eu estou errado. E conversão é voltar-se para debaixo da autoridade de Deus, receber aquilo que é de Deus. Essa base, esse ponto aí é duro às vezes para a gente. Mas quando nós nos alinhamos com os pensamentos de Deus, gente, muita coisa acontece maravilhosa nas nossas vidas. Primeiro, processo de santificação é você tendo a sua mente renovada na palavra de Deus. Quando você renova a sua mente na palavra de Deus, você está sendo santificado, porque os teus pensamentos passam a reger, os pensamentos de Deus passam a reger a tua vida. Então isso é santificação. Pastor, quem é santo? É quem anda de acordo com a palavra de Deus. Quem está sendo santificado é quem está recebendo a palavra de Deus. Quem é santo é quem recebeu, nasceu de novo. Mas processo de santificação é isso, eu vou recebendo essa verdade. Então, quando nós falamos aqui, voltando para aqui, nossa identificação com Jesus é esse ponto, onde, a partir do ponto de vista de Deus. Talvez a semana que vem, se eu conseguir concluir esse assunto, semana que vem a gente vai falar de um outro ponto de vista sobre isso, mas por enquanto é como Deus pensa a nosso respeito. Eu peguei aqui um texto, acho que travou aqui, peraí. Travou aí, Henrique, não está... Aí. Foi você? Deixa eu voltar, sou eu, não sou eu. Efésios 1:3 diz assim, olha, bendito Deus, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a NVI, estou usando essa tradução da NVI, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Presta atenção. Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ou tem uma tradução que diz que já nos abençoou. Tem outra tradução que diz que tem nos abençoado. Mas, pastor, como é que está lá no original? No original está, já nos abençoou. Nós já fomos. Por quê? O verso seguinte você vai ver. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4. Aí, agora sou eu. Deixa eu pegar aqui o verso 4, só para a gente ler aqui o texto. Isso. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, eu só quero para vocês entenderem, porque você vai ler lá em algumas traduções, passando uma ideia de que você vai ser abençoado por Deus. Pastor, eu vou ser abençoado por Deus. Quando essa ideia paira de alguma forma no teu pensamento, que eu vou ser abençoado por Deus, o que acontece? Você começa a querer se enquadrar dentro de um comportamento que te torna alguém abençoado. Isso é muito ruim, é muito perigoso. É uma linha muito tênue entre eu crer que fui abençoado por causa da graça e eu crer que sou abençoado pelo que eu faço. Então você não vai ser abençoado por Deus. Os filhos de Deus já são abençoados por Deus. Tudo que acontece na tua vida da parte de Deus é porque Ele te abençoou. Não é? É porque Ele te abençoou. Deixa eu voltar agora. Só foi para a gente não ficar aí preso nessa expressão, porque algumas traduções passam uma ideia de que nós seremos abençoados. E essa ideia é muito ruim quando eu acho que vou ser abençoado. Se eu fizer alguma coisa. Na grande realidade, nós não somos capazes de nos sujeitar, de receber de Deus, de aprender, de sermos transformados, se na verdade Ele não tivesse nos abençoado, se não fosse a manifestação do amor dele. Presta atenção nisso aí, nós já fomos e continuamos abençoados por meio e causa de Jesus. Nós já fomos e continuamos. Não é que, pastor, eu fui abençoado e para mim é suficiente. Não, há uma continuação, há um processo que continua acontecendo em nossas vidas por meio de Jesus. A importância de estarmos nele.
O salmista Davi, no Salmo 91, diz assim, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansa. Então, presta atenção, aquele que habita, então, não é um lugar de passagem, é um lugar de permanência. Jesus é um lugar de permanência, é um lugar onde nós estamos. Gente, isso tudo é base de questão de entendimento, porque ou a gente absorve aquilo que Deus disse e determinou e escreveu antes mesmo de existirmos, como ele diz que ele já nos abençoou, ou então nós ficamos naquela entra e sai, naquele salve pecador, naquele posso e não posso, naquele talvez eu consiga. Há um princípio básico que Deus usa, que é a própria palavra, e ele se move de acordo com essa verdade para fluir através das nossas vidas. Não é? Para fluir através das nossas vidas, para fluir na terra, na verdade. Não é? Então, nós já fomos e continuamos abençoados por meio e causa de Jesus, nas regiões celestes. Essa palavra, olha, regiões celestes, que é apourâneos, procede de duas palavras, né? Epi, que é do, e ouranos, céu. Presta atenção, essa epi, regiões celestes, epi-ouranos, ele está falando que você foi abençoado de lá para cá. Você não foi abençoado aqui, você foi abençoado de lá para cá. Sabe a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Nós fomos abençoados de lá para cá. Procedeu de cima para baixo. Vocês estão entendendo que não pode, nada pode mudar isso? Se você se posiciona debaixo disso, gente, a palavra de Deus sempre, ela sempre se expressa como uma cachoeira, uma chuva, uma fonte que jorra, sempre algo que está expressando um nascimento, brotando algo proveitoso e glorioso para a vida. Então, a palavra epi ali, o epi, a palavra grega, ela está ali para determinar a fonte da sua bênção. Você não é abençoado daqui para lá, você não é abençoado daqui para aqui, você é abençoado de lá para cá. E a palavra bênção é, Deus já falou bem de você. Agora vamos pensar, Deus falou bem de você. Deus falou bem de mim nas regiões celestiais. Deus falou bem de mim no céu. Deus falou bem de mim no céu que ele habita. Deus falou bem de mim no segundo céu. E Deus falou bem de mim no terceiro céu, de cima para baixo. E Deus falou bem de mim aqui na terra. E Deus falou bem de mim no inferno. E o que é que Deus diz? Por meio de Jesus, ele disse assim, este é o meu filho amado. Mexe com ele. Você sabe qual é a grande barreira? É essa questão de recebermos esse pensamento de Deus de coração aberto, com gratidão. Eu sou filho amado. Sabe o pensamento de João? Você lê a carta de João, os teólogos definem a carta de João como um livro não sinóptico, né? O Evangelho de João com um livro não sinóptico, porque João fala da questão de vida particular de Jesus, do interior. João revela do princípio as coisas anteriores. Então, Mateus, Marcos e Lucas é considerado um livro sinóptico, porque eles mencionam as mesmas coisas, muitas passagens são iguais, né, as mesmas passagens, mas João trata de coisas particulares. Ele não está dentro dos evangelhos sinópticos. O que João viu, o que João viveu, primeiro, João, o cara que esteve perto, colado, do lado, perseguiu. Uma figura muito legal que a gente tem no Antigo Testamento, Josué. A Bíblia não fala muito de Josué em toda a trajetória até ele assumir. Além de ele ser um dos espias que foi olhar lá, a terra, depois ele assume. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que
Moisés entrava na tenda, diz que Josué ficava do lado de fora. Todas as vezes, estar de perto. Então, João, ele tem um diferencial. Aí nós vemos lá na frente, depois, ele dizendo assim, aquele a quem Jesus amava. Ele não se preocupou em provar que ele amava Jesus em nada. Mas ele descobriu que ele era amado. Ser abençoado é saber que você é amado por Deus. Agora, presta atenção. Pastor, eu estou inserido nesse campo do amor de Deus, porque alguém pode dizer que é amado por Deus sem ser. Porque existe uma regra estabelecida pelo próprio Deus para que vivamos esse amor com que Ele nos amou. Então, você é abençoado de cima para baixo. Todos os principados e potestades reconhecem quem são aqueles que estão em Cristo. Olha só. Todos os principados e potestades reconhecem quem são aqueles que estão em Jesus. Não é uma coisa de revelação. Gente, não é o diabo que está esperando uma revelação dos filhos de Deus. É a natureza. O diabo sabe quem são os filhos de Deus. Nasceu de novo, é nova criatura, ele sabe quem é. Efésios 1:4, o verso 4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o evangelho que nós recebemos aqui, o que você tem aqui, é a nova aliança, nós falamos de nova aliança, que Jesus, a partir de Jesus Cristo tem a nova aliança, e que de Jesus para trás é a antiga aliança, de Jesus para frente é a nova aliança, os escritos antigos, escritos novos, é novo para a gente. Para Deus não. Para Deus foi o tempo onde Ele manifestou aquilo que Ele já tinha escrito. É o tempo da manifestação daquilo que Ele já tinha escrito. Semana passada eu trouxe aqui para vocês a respeito da palavra que Jesus disse, tetelestai, que está consumado, está completo, está feito. Algo que Deus começa antes da fundação do mundo, projeta, e agora quando é na plenitude dos tempos, no tempo exato, Jesus vem e conclui. Por isso que ele diz, por isso que Paulo escreve aos Gálatas que o fim da lei é Cristo. O fim, qual é o fim? É o objetivo, o propósito. Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, pelo contrário, eu vim cumprir. Aí não é cumprir, é obedecer a lei. A lei falava de mim, eu sou aquele de quem a lei falava. Eu sou aquele para quem a lei aponta. Então eu vim cumprir a lei. A lei falava de uma imagem, apontava para alguém, eu sou esse alguém. Eu vim cumprir. Está aqui a pessoa de quem a lei falava. Por isso que a lei funcionou como um tutor, como um pedagogo, como um professor que direciona alguém para um alvo, para um objetivo, fala sobre alguém. E esse alguém era Jesus. É por isso que João diz, aquele que não está aperfeiçoado, que não está dentro desse, não entende esse amor, esse projeto gigantesco de Deus, que não compreende, não se encaixa em Jesus, ele diz, esse anda com medo. Porque aquele que entende isso, o amor se aperfeiçoa nele, ou seja, o que Jesus veio fazer se completa em você. Henrique, põe para mim Hebreus 12:1 aqui, por gentileza, não tenho no esboço. Hebreus 12:1. Perdão, último verso do capítulo 11. É o verso, aquele lá mesmo, que você vai achar aí. Você está quente aí, mas para mim já esquentou. Chegou aí? Deu? Isso. Olha só, presta atenção aí. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, a respeito da igreja, a teu respeito, a nosso respeito, para que eles, está falando deles quem? Toda essa galeria que tem do verso 6 para frente, 7 para frente, é uma galeria de homens e mulheres que
venceram reinos, que morreram pela fé, que, sabe, atravessaram montes, que gente gigante, fala de Abraão, Isaac, Jacó, José, Gideão, fala de todos. Ele diz assim, olha, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora, verso 1 do capítulo 12, por favor. Portanto, por isso que a separação de capítulo pode ser complicado por a gente desligar um texto. Portanto, continuando o pensamento, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, todos aqueles que viveram sem alcançar a promessa, mas continuaram crendo, todos aqueles são a grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes de nossa dia, de duas coisas, embaraço, peso. Porque a nova aliança traz consigo descanso. Aquele agora não é aquele que acampa. Abraão passou anos andando, acampando aqui e ali. No momento em que a fé dele é certificada, ele vai e passa a habitar nos carvalhais de Manre. A Bíblia diz que ele habitou ali. Já não é mais uma vida de acampamento de um lado para outro. Porque Jesus traz o descanso, ele é o seu descanso. Ele é o seu descanso. Então, ele diz assim, portanto, nós que temos tão grande nuvem de testemunhas, olhando para nós, podemos dizer assim, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos agora com perseverança a carreira que nos está proposta, não precisa colocar o outro. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra, eu preciso de dois, preciso sim, preciso porque para dar uma conclusão. Aí, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, essa palavra olhando firmemente, não é, olha só, não é apenas fixando os olhos lá. É negando as ideias e pensamentos que vêm de fora. Porque às vezes a gente pode pensar, estou olhando firmemente para Jesus, mas tem ideias que me atraem. Não, eu preciso não apenas olhar firmemente para Jesus, eu preciso dizer não para as ideias paralelas que tentam me atrair. É dizendo não. Aí você vai entender porque Paulo diz, pegando todo o pensamento e levando cativo a obediência de Cristo. Eu pego o pensamento errado e levo cativo a obediência de Cristo. Eu pego o pensamento ruim e faço ele obedecer a Jesus e ele passa a ser um cooperador meu para desfrutar do benefício da salvação. Entenderam, gente? Pode tirar. Captou aí? Deu para pegar? Vamos voltar. Meu Deus, me ajudem aí, por favor. Então ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, é um projeto de Deus anterior, muito antes do que a gente possa pensar. Você é o que Deus declara, olha só, você é o que Deus declara, o que é os que estão em Cristo Jesus. Você é o que Deus declara, o que são os que estão em Cristo Jesus. Deus diz que aqueles que estão em Cristo são santos, é o que você é. Pastor, mas eu quero entender isso. Não entenda, creia. Creia. Não tem mais coisa, não existe. Vou para o grego, vou para os textos gregos, texto hebraico, texto não sei o quê. Cara, você é. Deus disse que aquele que está em Cristo é isso, pronto e acabou. Eu acho que essa é a nossa base. Você é santo e justo. É exatamente isso que ele diz. Os princípios estabelecidos por Deus na nova aliança tornaram-se as normas de relacionamento com a humanidade. Os princípios estabelecidos por Deus na nova aliança tornaram-se as normas de relacionamento de Deus com a humanidade. Deus se relaciona com a humanidade. Alguém pode dizer assim, pastor, mas Deus é bom ou Deus é ruim? Para uns Deus é ruim, para outros Deus é bom. A Bíblia diz que a verdade, a palavra, ela tem cheiro de vida para os que estão vivos, para os que vivem, para os que creem, mas para os que não creem, ela tem cheiro de morte. E é o mesmo evangelho, Deus é bom, são princípios estabelecidos por ele, por meio desse evangelho. Quando Jesus vem dizendo que ele não julgará, ele não julga ninguém, ele diz, a palavra que eu vos digo eu julgo, porque ela já está escrito, Jesus está dizendo, é isso que eu estou apresentando para vocês. São os princípios de Deus. Deus diz que você crê naquilo que Deus diz que você é, e diz que aquele que crê não entra em condenação. Coisa maravilhosa, isso é demais. João 3,16, porque Deus amou o mundo
tanto que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na Nova Tradução Transformadora, eu peguei que é uma linguagem mais clara. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra perecer, que é polime, também procede, olha só, gente, também procede duas palavras. O importante quando você, sei lá, pastor, estou com vontade de dar uma lidinha, um significado de uma palavra grega, preste atenção bastante, leia, consulte uns dois dicionários, para você ter uma ideia legal de por que fala isso, por que fala aquilo, porque, por exemplo, na época na época que foi escrito o Novo Testamento, no grego, o grego tinha, sei lá, 40 mil palavras, vamos colocar 40 mil palavras, o português tinha 400 mil. Então, às vezes, uma palavra ela tem um sentido tão profundo, uma marreta, e para a gente é apenas um martelo. Às vezes, uma palavra tem uma profundidade de chegar no céu, para a gente é apenas para voar no ar, no espaço das andorinhas. Então, é importante da gente entender. E muitas vezes, uma palavra grega, para ela ganhar sentido, para chegar para a gente, ela foi composta por 3 ou 4 palavras. Por exemplo, o Espírito Santo nos ajuda. Essa palavra ajuda, ela é composta de 4 palavras para termos uma. 4 palavras gregas para nós termos uma palavra. O Espírito Santo nos ajuda. Se você pensar, você vai dizer, não, me ajuda. Mas, cara, às vezes depende da ajuda. Se você não entender que tipo de ajuda ele te dá, você vai limitar o poder do Espírito Santo à ajuda de um ser humano. O Guilherme pode me ajudar com uma coisa, a Mari pode me ajudar com outra, a Cid pode me ajudar com outro, e outro com outro. Mas quando você pega e entende o princípio disso, o fundamento disso, cara, é sobrenatural. Então, essa palavra aí, apô, de longe de iolime, que é destruir, para que todo aquele que nele crê não seja levado para longe dele e destruído. E é destruir sem sobrar nada. Em contrapartida, o oposto disso, para que aquele que nele crê não pode ser destruído, porque está nele. Jesus disse assim, todos os que o Pai me deu, nenhum se perdeu. E olha que os caras pisaram na bola. Mas nenhum se perdeu porque estava nele. Estava seguro. Novamente o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode dizer assim, olha, ele é o meu escudo, o meu rochedo, a minha rocha forte. Não terei medo nenhum. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ele está falando, ele está afirmando de que há segurança quando você está em Jesus. A garantia, a palavra salvação grega, que é soteria, que antigamente passava uma ideia apenas de ir para o céu, mas que na verdade tem o mesmo contexto praticamente de sozo. Só que sozo ele é muito mais amplo, porque na palavra sozo, a palavra hebraica sozo, ela tem lá uma das palavras que de sozo é soteria. Então, quando a gente volta para a palavra grega, quando Jesus diz assim, a tua fé te salvou ou te curou, a tua fé sozo, Jesus usa essa palavra, ele está incluindo que sozo é cura, preservação, prosperidade, segurança, libertação das trevas do inferno, tudo em sozo está contido. Então, quer dizer, quando eu entendo esse pensamento, Deus, como Deus estava pensando, e é claro, quando nós falamos de sabedoria, de inteira sabedoria, e nós entendemos que Deus não falhou no seu pensamento, então nós descansamos em suas promessas. Eu estou em Cristo, eu estou garantido. Diga graças a Deus, pelo amor de Deus, tem essa segurança. Era para vocês estarem pulando aí. Propriamente destruir totalmente, cortando inteiramente, destruição total até que nada mais resta. Então, mas como acontece isso? Eu me lembro de uma passagem agora, eu volto e meio, eu me lembro dela. De 1 Coríntios 5, de um cidadão que está subindo lá na cama do pai, fazendo besteira com a madrasta. E Paulo diz, vocês se juntem aí, gente, e julguem esse camarada, e manda ele para fora do corpo, para o diabo destruir a carne e o espírito ser salvo pelo fogo. Por que Paulo está dizendo isso? Tira ele para fora do corpo. Porque ele no corpo, ele está protegido.
Manda ele para fora da igreja, põe ele para fora do corpo. O diabo destruir a carne dele. Deixa ele fora lá. Para você entender o poder que tem esse parecer de Deus sobre o que ele construiu em Cristo Jesus. O ladrão, João 10:10, Jesus disse, o ladrão não vem senão, ou não vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Uma outra tradução você vai ter assim, o ladrão não virá, se não for para. Então eu gosto muito dessa expressão. Ele não virá se não for para. É uma ação com certeza de sucesso. Mas se você está em Cristo Jesus, toda a ação dele terá uma parede que o limitará. Jesus é a tua força, é o teu esconderijo. A presença de Jesus na sua vida impede ou destrói qualquer obra do diabo. Não apenas impede, mas destrói. João 4 diz assim, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Olha só, João 4, deixa eu só abrir aqui para a gente fechar. Jesus diz isso, só para a gente, acho que é 4:8, se não me falha a memória. 1 João 4:8, é isso mesmo? Não, João 3:8, 1 João 3:8, Henrique, eu preciso dela aqui, 1 João 3:8. 1 João 3:8. Olha só. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora põe João 14:21 para mim aqui. Olha o que Jesus diz lá. 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama, o Pai, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Dá uma olhada. A manifestação de Jesus não apenas paralisa a ação de Satanás contra a sua vida, mas também destrói e despedaça tudo que o diabo já conseguiu inserir na tua vida. Mas como eu faço isso? Cara, absorvendo, entendendo o pensamento de Deus, o que Deus fala a meu respeito, pode tirar, Henrique, o que Deus fala a meu respeito, o que Deus pensa, eu me encaixo nisso, eu recebo com tranquilidade. Deus falou, pronto e acabou. João 3:17-18. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Nós não estamos falando de algo que está sendo resolvido agora, da parte de Deus. Nós estamos falando de um enquadramento onde eu compreendo isso. Agora nós vamos entender que a Bíblia diz, olha, mas falando da palavra do reino, e aquele que compreende isso, ele simplesmente se encaixa, ele entra. Cara, só tem uma forma de ser salvo. Jesus, não tem outro meio. Pedro diz, porque não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Não existe outro nome. É somente por ele. Por quê? Ainda que Deus tivesse muita compaixão e muita dó de uma pessoa que vai para o inferno, mas antes da fundação do mundo, ele já deixou escrito tudo como deve funcionar. Por meio de Jesus. Não há condenação alguma para aquele que está nele. Fica tranquilo, descansa o teu coração, não ande com medo. Você está em Jesus, tranquiliza seu coração. Pastor, pisei na bola, você está em Jesus, você crê nele. Você crê que ele veio em carne, que ele viveu aqui como homem, que ele morreu na cruz por você, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está à direita de Deus. Você crê nisso, que ele é o teu Senhor, o Salvador? Creio, pastor. Então descansa o teu coração, ele vai te ajudar a vencer essa fraqueza, ele vai ajudar você a mudar, ele vai te ajudar na tua fé, ele vai banir de dentro de você a incredulidade, vai purificar a tua crença. Só continue nele, continue nessa crença. Essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza invariável de Deus, né? Efésios 1:7-11. Nem vou ler aqui, senão a gente vai afundar. Eu quero aprofundar mais ainda, porque a semana que vem eu leio. Eu quero um outro texto aqui, só para a gente fechar isso aí. Isaías 51. Isaías 51 diz assim, os primeiros versos. Diz assim, preste atenção nisso.
ouve-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Gente, olha o que Deus diz aqui. Olhem para Abraão. Ele era um só. Ele está dizendo assim, ele era fraco, limitado, pequeno, uma semente. Mas quando eu o chamei, eu o abençoei e o multipliquei. Quando você compreende a bênção de Deus, você passa a desfrutar de um crescimento sem limite matemático. Ele está falando para o povo, olhe para Abraão. Ele era fraco, limitado. Mas eu o chamei. Se você está em Cristo, não tem nenhum privilégio seu. O privilégio é de Deus. Foi ele, pela graça. Paulo diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso, graça e fé não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça vocês são salvos. Então ele chamou você. O Espírito Santo fez você virar o rosto, olhar para ele e entrar debaixo da sua graça, da sua guarda. Ele vos chamou. Aí ele vos santificou, falou bem, abençoou a vida de vocês. E fez e faz você crescer, te multiplica. É ele que quebra as esterilidades da tua vida, do teu coração, da tua mente, dos teus negócios, do teu ministério, do teu chamado. É ele que quebra. Sabe por quê? Porque ele já te abençoou. E até a terra, os céus e até o inferno tem que cooperar para que as coisas funcionem na sua vida. Diga graças a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para Jesus.